melhor noite, abençoados, graça e paz, vocês que me acompanham aí no Facebook, com os vídeos que eu ando postando aí no YouTube. Né, o YouTube é o melhor lugar para que vocês possam assistir os meus vídeos, né? Que é onde eu coloco inteiro ali no YouTube. No Instagram, no Facebook eu coloco só mais cortes, né? Mas você que me acompanha no YouTube aí, não deixe de estar acompanhando, de estar curtindo, comentando, compartilhando, inscreva no canal para que possamos crescer, para que possamos aprender e você esteja acompanhando tudo que eu vim postar no YouTube para que possamos compreender um pouco mais da palavra, tá? Eu quero aqui compartilhar com você esse entendimento, esse tema aqui que é Deus, Satanás e Jó. Essa palavra Satanás tem se tornado o terror dos evangélicos. É o terror dos crentes, essa palavra Satanás. Satanás, essa palavra ela é encontrada no Velho Testamento e diabo, só para você ter ideia, a palavra diabo ela não aparece no Velho Testamento. A palavra diabo ela só aparece no Novo Testamento. Então houve uma mudança, né? Alguém pegou Satanás lá do Velho Testamento e colocou ele com outro nome lá no Novo Testamento como diabo, né? Então, assim, há uma controvérsia aí dos estudiosos, né? Pessoal da Septuaginta, que organizaram os livros da Bíblia, os tradutores, né? João Ferreira de Almeida é um padre, né? Ele que traduziu todo o Novo Testamento, ele teve uma participação também no Velho Testamento, ele não conseguiu concluir todo o Velho Testamento, mas ele também traduziu uma boa parte do Velho Testamento, né? João Ferreira de Almeida, que foi um padre. Então ele fez questão de pegar essa palavra Satanás aqui, ó, tirar lá do original, que é opositor, né? No original significa opositor, essa palavra aqui, e fez questão de colocar aqui Satanás e como um ser das trevas, né? Porém, a Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, vai me apresentar nem Satanás e nem diabo como ser das trevas. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Se alguém encontrar, mostre-me e prove para mim, porque não tem. Nenhum lugar na Bíblia esse nome aqui, Satanás, como ser das trevas, e nem diabo e muito menos demônio, como seres das trevas. Esse Satanás aqui, ó, esse Satanás, o opositor aqui, que o João Ferreira de Almeida, ele em vez de ter deixado no original que é o opositor, ele colocou Satanás para que desse a entender para os cristãos, para que desse a entender para o mundo inteiro que aqui é um ser das trevas, né? Até mesmo quem não é cristão, quando escuta falar a palavra Satanás, já dá a entender que está falando do chefão do inferno. Não é isso? É o chefão do inferno. É o diabo. É o capeta. Né? Tem vários nomes para ele. É chamado até de dragão. Deu para entender isso? Então, esse nome aqui, essa criatura aqui, você não vai encontrar ela em nenhum outro lugar do mundo. Você pode ir na feira, pode ir no cinema, pode ir no carnaval, pode ir na pecuária, pode ir na cavalgada. Você pode ir onde você quiser que você não vai encontrar esse Satanás aqui. Você só vai encontrar ele dentro das igrejas evangélicas. Opa, peraí. Como assim? É isso mesmo. Você só vai encontrar eles dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque é lá aonde deram o poder para ele, né? Foi os evangélicos que deu o poder para esse Satanás aqui. Entendeu? Porque ele não tem poder. Isso aqui não é um ser das trevas. Isso aqui não é uma criatura de caudas, de rabo, de chifres, vermelho. Não é. Isso aqui não é uma criatura. Isso aqui é uma palavra, um adjetivo com um significado. Não é um nome, tá? É um adjetivo com um significado. Significado que no original é opositor.
O que é opositor? Opositor é todo aquele que se opõe em tudo que você vai fazer, que é contra você, que fala mal de você, fala de você para o seu vizinho, fala de você para os seus amigos. Então, esse aqui é um opositor, é um que vai se opor contra você. Então, não é um ser das trevas, não é Satanás, não é diabo, não é capeta, não é dragão, não é o chefão do inferno, né? Não é nada disso. Esse Satanás aqui, na Bíblia, ele é alguém que se opõe, tá? Esse Satanás aqui na Bíblia não é um ser das trevas, não é o chefão do inferno. É porque inferno não tem chefão, né? Inferno é Sheol, é Hades, lugar dos mortos. Inferno é sepultura e é um lugar aonde todos vão, tá? E lá não tem chefão, lá não tem ninguém lá comandando nada lá. É sepultura, tá certo? Então, esse Satanás aqui, o Satanás conhecido do sistema religioso, tanto faz evangélico como católico, é o ser criado por eles mesmos para manter medo nas pessoas, para que as pessoas permaneçam dentro das igrejas com medo do demônio, com medo do diabo, com medo do Satanás. Ó, não sai da igreja que o Satanás vai te pegar, não sai da igreja que os demônios vai te pegar, o diabo vai te pegar. Ora, irmãos, vamos entender? Vamos entender esta passagem aqui? Quero que você compreenda comigo. Vamos ler aqui o texto básico, o texto do tema, né? Deus, Satanás e Jó. Vamos ver o que está escrito? Então, segue aí comigo. Jó no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, ó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá? Vamos lá, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Vamos lá, versículo 8, volta Reinaldo, versículo 8, endoidou aqui. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto temente a Deus, e que se desvia do mal. Então, versículo 9, né? Olha o que diz. Então respondeu Satanás, né? Satanás das trevas, olha, Satanás lá diante de Deus, conversando com ele. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Jó a Deus debalde? Então, irmãos, esta passagem aqui, dessa conversa de Deus com Satanás, ela é apregoada na igreja, nas igrejas, pelos teólogos, pelos professores, os pastores, né? Pelos evangélicos, todos eles. Esta passagem aqui, ela se tornou uma grande base para dar poder a um ser que não existe, que é esse ser aqui por nome de Satanás, né? Então aqui, foi Satanás que apresentou diante de Deus, nos dias que os filhos de Deus, né, os filhos de Deus se reúnem perante Deus, e aí apresenta também Satanás. E Deus pergunta para ele, de onde vens? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. É interessante, né? Que ele poderia ter falado assim, eu vim do inferno, e de lá do inferno eu visitava Jó. Não, mas ele não fala isso, ele fala, eu vim da terra, de rodear a terra e passear por ela.
Amados irmãos, esse Satanás aqui era um opositor. Quem era esse opositor? Alguém que não gostava de Jó. Alguém que estava com ciúmes e com inveja de Jó. Tá certo? Ó, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também um opositor. Um opositor, tá certo? Aqui, ó. Veio também um opositor. Esse nome aqui, eu já falei, não é um nome, é uma palavra, é um adjetivo com o significado de opositor, tá? E veio também um opositor entre eles, né? Um opositor. Então o Senhor disse a Satanás, que é o opositor. Então disse o Senhor ao opositor: De onde vens? E o opositor respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então, era alguém aqui, ó, esse opositor que era alguém que conhecia Jó, tá certo? Talvez era até amigo de Jó, convivia com Jó, morava, tomava café com Jó, tomava chá com Jó, né? Falava de negócio com Jó. Certamente era alguém que viu Jó crescer, prosperar e não gostou, ficou com inveja de Jó, tá? Ficou com inveja de Jó e foi se opor contra Jó diante de Deus. Foi questionar a respeito de Jó diante de Deus, né? E porventura foi Deus que começou a conversa, né? O próprio Deus, né? Deus que perguntou para ele. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o opositor entre eles, né? E olha aqui o versículo 7, né? Então o Senhor disse a Satanás, que é o opositor, alguém que estava lá, né? E perguntou: De onde vens? Né? E respondeu de rodear a terra e passear por ela. Então, aí Deus no versículo 8 aqui, olha o que Deus diz para ele, né? Olha o que Deus diz para ele aqui. Esse negócio aqui tá uma benção, mas vai dar certo. Versículo 8. E disse o Senhor ao opositor: Observaste tu, meu servo Jó? Não, olha só para você ver. Isso aqui, Deus fez uma pergunta para ele, ó. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, irmão, aqui é uma conversa de Deus com alguém nos dias em que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Então, aqui é um bate-papo de Deus com alguém. Deus percebeu e viu alguém ali com más intenções e perguntou: E tu? De onde vieste? De rodear a terra e passear por ela. Então, eu já vi você com Jó. Ó, eu já vi você com Jó. Certamente Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, Deus vê tudo. Então Deus via aquela pessoa sempre com Jó. E tu observaste, você viu no versículo anterior, e tu observaste o meu, no versículo anterior não, nesse mesmo aqui, né? Ó, e disse o Senhor a Satanás, né, ao opositor: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então, era alguém que vivia com Jó, que estava na casa de Jó, tomava cafezinho, chazinho com Jó, e tinha inveja de Jó, porque viu Jó crescer e prosperar. É isso que acontece na minha vida, na tua vida e em nossas vidas. Os nossos opositores, os nossos inimigos, não pode ver nós prosperar, não pode ver você comprar uma roupa nova, comprar um telefone novo, fala assim: fulano, né, mudou de vida, tá lá, tá vendo como é que tá acontecendo? É um Satanás, é um opositor. Não é um ser das trevas que está usando a pessoa para fazer, não, é a pessoa mesmo que é um opositor. Então respondeu o opositor ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Então, assim, por quê? Deus dava tudo para Jó. Então não tinha como Jó temer a Deus em vão, com falsidade, né? Porque Deus dava tudo a ele estava prosperando, e esse opositor aqui, ó, estava morrendo de inveja de Jó.
Isso aqui foi alguém que se apresentou diante de Deus também, irmãos. Não foi um ser das trevas, de cauda, de chifre, não é o chefão do inferno, não é o terror, né? Mas dentro das igrejas evangélicas é o terror. Ele bota o terror lá dentro das igrejas evangélicas, entendeu? Na minha vida, não. E eu creio que na sua vida também, a partir de hoje, também não. Tá bom? Irmãos, tem uma passagem aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, que diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. O negócio aqui hoje está uma benção. Mais um clique e eu chego lá. Isso, 1 Coríntios. Isso aqui também, irmãos, é o clássico da religião. É o clássico dos pastores, é o clássico, né, dos evangélicos. Olha só. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 2 ao 5, diz assim, ó. Estais ensoberbecidos, olha o que o apóstolo Paulo. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 5, volta, versículo 5, seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amados irmãos, você vai me dizer, irmão Reinaldo, como é que o senhor vai dizer que não tem Satanás? Porque o apóstolo Paulo descobre que um jovem na igreja de Corinto estava tendo relações com a sua madrasta, com a mulher de seu pai, com a mulher do próprio pai. O rapaz estava tendo um caso com a madrasta. Aí o apóstolo Paulo fica sabendo, e o apóstolo Paulo ele vai à igreja, envia essa carta à igreja de Corinto, né? E dá uma chibatada, digamos assim, né? Uma chamada de atenção nos crentes lá, né? Por quê? A igreja ficou sabendo do tal crime, da tal safadeza, e a igreja não fez nada, né? A igreja de Corinto, os crentes lá não fizeram nada com isso, né? Ficaram sabendo, todos sabiam do caso do filho, né? Do homem lá, que ele ficou com a esposa do pai, né? Do próprio pai, então ficou com a madrasta, né? Tinha caso com a madrasta. A igreja sabia e não fizeram nada. Então o apóstolo Paulo, ele chega junto e chega firme. E então, só que aqui o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Amados irmãos, esse Satanás aqui, eu já vos declaro novamente que não é Satanás o ser das trevas. Ele não entregou. Olha, se esse Satanás aqui realmente fosse um ser das trevas, nós ia ter que entrar num contrito aqui, numa contramão. Por quê? Eu teria que acreditar que Satanás, o ser das trevas, ele seria amigo de Paulo, ou obreiro de Paulo, né? Para que alguém peque, para que alguém erre, para que alguém comete um erro, uma atrocidade dessa aqui como esse jovem, e agora Paulo falar para ele assim, Satanás e Satanás, fala Paulo, o que é Paulo? Eu tô aqui, o que você quer, Paulo? Isso aí, Paulo chegar e falar para ele, Satanás, pega este aqui e leva ele para você. O irmão errou, o irmão pecou, Satanás. Satanás, ô Paulo, eu tô aqui, o que você quer comigo?
leva este aqui para você, Satanás. Aí, irmãos, eu teria que acreditar que esse Satanás aqui, esse ser das trevas, que é um amigo de Paulo, um obreiro de Paulo, alguém que faz o trabalho sujo para Paulo. Você está me entendendo? Não cola, não tem como, não dá certo. Não é assim, irmãos. Tá a interpretação errada, porque aqui não é um Satanás das trevas, não é o diabo, não é o chefão do inferno. Esse Satanás aqui, irmãos, é a própria carne do rapaz, tá? É a própria carne dele. A carne do rapaz é que estava se opondo contra o espírito dele. A carne do rapaz aqui, ele que estava cometendo esse ato aqui de pecado, era a carne se opondo ao espírito, tá certo? Era a carne do rapaz que estava se opondo. Então, o Satanás aqui, o opositor aqui, é a carne dele. Não é um ser das trevas, não é um Satanás das trevas. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, ó. Seja este tal entregue o opositor à carne para destruição da carne. Olha só, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, para que a essa carne aqui, ó, o opositor, esse opositor que fosse destruído. E entrega a quê? Entregue a vergonha do escândalo, né? A carne ia sofrer as perseguições. Aquele jovem, ele foi entregue à vergonha, ele foi entregue às acusações, ele foi entregue ao escândalo que iria acontecer quando a pessoa comete uma atrocidade dessa. O que iria acontecer? O pai ficaria sabendo, o pai provavelmente poderia até ou matar o filho, ou matar a mulher. Então, iriam cometer atrocidades. Então, esse jovem aqui foi entregue à vergonha, ele foi entregue ao desprezo, ele foi entregue às obras da carne, ele colheu o que ele plantou. Foi isso que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Seja este tal entregue a Satanás, ou seja, entrega a sua própria carne, entrega a sua própria vergonha para destruição da carne. Por quê? O opositor, que é a carne aqui, é que estava se opondo contra o espírito daquele jovem. Amados irmãos, a tua carne, ela se opõe contra o espírito. Porém, irmãos, quem vence é o espírito para aqueles que estão no espírito. Aqueles que fazem as obras do espírito, eles não se deixam vencer pelas obras da carne. Porque quem vai vencer sempre é o espírito. Porque o espírito é mais forte. O Espírito é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas quem tem que vencer é o Espírito. Porém, esse jovem aqui, na sua carnalidade, ele foi entregue à vergonha, ele foi entregue à sua própria carne. A carne dele que estava se opondo contra ele aqui, então ele foi entregue a este Satanás aqui, a este opositor aqui, ó, que era a própria carne dele, a vergonha, o escândalo, o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Naquele lugar ali, naquela região da igreja de Corinto, naquela época, tinha muito trabalho ali de prostituição. Tinha muito trabalho, tinha muita essa sexualidade ali, ó, tinha muita coisa que acontecia na igreja ali em Corinto, né? Então, esse rapaz aqui, ó, estava se deixou predominar por este mal, por esse adultério, se deixou se dominar pela prostituição, se deixou se dominar pelo adultério, pela a sensualidade, pela sexualidade, se deixou se dominar pelas obras da carne. Então, e ele foi entregue ao opositor. Ele foi entregue à própria carne dele ali. Tá certo? Então, esse Satanás aqui é um opositor.
É tudo aquilo que se opõe contra mim, que se opõe contra você. Dentro da sua própria casa, tem alguém que se opõe contra você. Na própria família. Aquele que se diz o melhor amigo é o que se opõe contra nós. Contra mim, contra você. Aquele que se diz, aquele que está dentro de casa praticamente todos os dias com a pessoa, né? Conhece até mesmo o deitar e o levantar da pessoa. Conhece até o que a pessoa vai comer no almoço e na janta. É o próprio inimigo. É um verdadeiro, é um opositor. É um Satanás. Tá certo? Olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 17 até o 20. Vamos conhecer as obras de Satanás? Olha o que diz no versículo 17. Porque Satanás, ó, é Satanás? Não, mas é Satanás. Aqui, ó. Olha, Satanás. Porque a carne coabiça, né? A carne coabiça contra o espírito. Então, porque a carne ela luta contra o espírito, tá certo? E o espírito contra a carne. Então, não é Satanás das trevas, lá do inferno, que luta contra o espírito, nem o espírito contra Satanás. É contra a carne, tá? E estes opõem, olha aqui Satanás aqui, ó. Olha Satanás aqui, ó. E estes, ó, opõem-se um ao outro. Então, e estes Satanás se um ao outro. Entendeu? Opõe, opositor. Então, a carne é opositor ao espírito e o espírito é um opositor à carne. Tá certo? Entendeu aí? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne quer fazer o que quer, mas porém o espírito ele se opõe à carne ali para não fizermos o que queremos. Tá certo? Volta. Isso. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Ou seja, não estais debaixo da carne, fazendo as obras da carne, né? Porque a lei aqui isso não fazia nada espiritual, né? As obras da lei que tudo era carne. Então, versículo 19. Porque as obras de Satanás, não, irmão, uai, não, da carne? Não, é Satanás. Não, lá na igreja é as obras de Satanás, né? Lá nas igrejas lá é a obra de Satanás, não é da carne, não. Não, mas lá na minha igreja é as obras da carne. Não, mas lá na minha igreja é Satanás. É assim, irmãos, que acontece dentro das igrejas evangélicas, tá? As obras da carne não é da carne, é de Satanás, é do diabo, é dos demônios, tá? Olha só. Porque as obras da carne são manifestas, tá? As obras da carne, tá? Não, mas lá na igreja tal, na igreja de fulano tal, do bispo tal, do apóstolo tal, do pastor tal, é Satanás, não é a carne não. É quem escreveu aqui escreveu errado, tá? Porque as obras aqui não é da carne, é de Satanás. Lá na igreja, lá no sistema religioso. Porém, na Bíblia é a carne, tá bom? Na Bíblia é a carne, não é Satanás não. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Irmãos, está entendendo que não é Satanás? Olha só as obras da. Olha só o que a carne faz: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 20. Vamos. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Mas aí vem o irmão e fala para mim assim: "Não, irmão Reidado, mas esse é porque o diabo, Satanás usa a pessoa para ela cometer todas essas coisas aqui, ó." Por favor, irmãos, a Bíblia não está falando nada disso, nada de Satanás usar ninguém para fazer nada de esquerda. Está falando que é as obras da carne.
as obras da carne. Não é as obras de Satanás, não é as obras do diabo, não é as obras é as obras da carne que faz todas essas coisas aqui, ó, que pratica todas essas coisas aqui. É a carne do próprio homem, tá? Vamos lá. 21. Volte. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dessas as quais vos declaro, como já antes vos diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu já expliquei a respeito desse reino de Deus aqui, tá? Mas depois eu vou trazer mais uma ressalva aí, porque tem muita gente ainda que não viu. Mas está lá no YouTube, tem lá no YouTube lá um vídeo gravado lá explicando sobre o reino de Deus. Entendeu então, irmãos, que não é Satanás, não existe, a Bíblia não apresenta essa palavra Satanás, a Bíblia não apresenta essa palavra Satanás como um ser das trevas ou como o chefão do inferno, tá? Essa palavra Satanás é um opositor, é alguém, é uma pessoa, tá certo? E você viu aqui que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, porque as obras da carne são manifestas. As obras da carne. Olha só para você ver o tanto de coisa. Não é Satanás. Então poderia ser Satanás, né? Aqui poderia estar escrito as obras de Satanás. Mas não é. É as obras da carne. Então, é porque a Bíblia não apresenta esse ser, essa criatura que o sistema religioso criou. E isso foi o sistema religioso que criou Satanás. O sistema religioso criou o inferno como um lugar de tormento. O sistema religioso criou o inferno como lago de fogo. O sistema religioso criou os demônios para que perturba as pessoas. Criou Satanás, criou o diabo para perseguir o ser humano, para perseguir os filhos de Deus. Ora, como pode isso? Onde é que Deus iria permitir uma coisa dessa, irmãos? Me fala aí. Deixar no universo um ser tão terrível junto com os filhos deles, para perseguir os filhos dele. Não cola, né? Irmãos, se nós for pegar esse Satanás aqui, igual eu falei, como um ser das trevas, se eu for colocar ele como um ser das trevas, nós vamos entrar numa colisão aqui, numa contramão, sabe por quê? Porque Jesus, ele chamou Pedro de Satanás. Ele chamou Pedro de Satanás. Então, Pedro foi um Satanás. Pedro, o apóstolo Pedro, foi um opositor. Então, ele foi um Satanás. Não é que tinha um Satanás dentro de Pedro, usando Pedro. Não, irmãos. Pedro foi o próprio Satanás. Pedro foi um opositor. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o 26. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. Olha só. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteças isso. Irmãos, Pedro se opondo a Cristo. Pedro se opondo aqui, ó, ele começou a se opor contra Jesus. Ele começou a se opor das decisões de Cristo naquele momento. Então Pedro aqui era um opositor, Pedro era um Satanás aqui. Então vamos lá no 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, olha o que Jesus disse para Pedro. Olha só, dois pontinhos aqui, você que aí nas aulas de português, olha, vírgula, vírgula, né? Pontinho, pontinho, dois pontinhos, quer dizer o quê? Quer dizer que continua a fala aqui, ó. Ele, porém, voltando-se e disse a Pedro, ele quem? Jesus. Olha o que Jesus disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ó.
Então, Jesus chamou ou não chamou Pedro aqui de Satanás? Ou então era um Satanás que estava dentro de Pedro? Era o diabo, era Satanás que estava usando Pedro? Então Jesus tinha que ter mudado a fala dele aqui. Então Jesus tinha que ter falado assim: você, Satanás, que está usando Pedro, aparta-te de mim. Não foi isso, presta atenção. Olha, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, opositor. Olha o que Jesus diz a Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Pedro estava servindo, Pedro aqui, o Satanás aqui era Pedro, tá? O opositor que era Pedro. Pedro estava se opondo com o que Cristo falou. De forma alguma, Senhor, eu estou aqui, eu vou te proteger. Não, não vai, não vamos deixar. Jesus, Pedro, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Eu tenho que ir, porque se eu não for morto, o pecado não será destruído, a lei não será destruída. Pedro, não, Senhor, deixa o pecado, deixa a lei aí, mas fica conosco. Não, nada disso não vai acontecer. Pedro se opondo a Cristo. Pedro se opondo a Jesus. Então, olha o que diz Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, opositor. Ó, ou em outras Bíblias está escrito assim: apartai de mim, Satanás. E na minha está escrito assim: para trás de mim, Satanás. Então, apartai de mim, opositor. Apartai de mim, Satanás, que aqui era Pedro, né? Jesus chamando Pedro aqui de Satanás. Não era que tinha um Satanás dentro de Pedro. Não era Satanás, o ser das trevas, a criatura das trevas, usando Pedro. O próprio Satanás aqui era Pedro. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, como pode Satanás aqui ser um ser das trevas, se Jesus chama Pedro de Satanás? Se Jesus chama Pedro de opositor, porque essa palavra que era opositor, e Pedro estava se opondo a Jesus, se opondo às decisões de Jesus. Ora, dá para entender, amados? Compreendeu aí? Vamos ter mais um entendimento aqui sobre Satanás. Próximo livro. Vamos lá. Vamos entender. Olha só. 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Presta bem atenção, que é duas passagens que eu vou ler. Uma em Crônicas e outra em 2 Samuel. Você vai entender se é ou não é a mesma passagem. E quem é Satanás aqui, tá? Então, olha só, 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Versículo 3, bora lá. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Irmão, presta atenção. Prestem atenção que o livro de Crônicas, ele conta a história, Crônicas conta a história dos reis, tá certo? Então você está entendendo esta passagem aqui que eu estou lendo. E eu vou ler esta mesma passagem
no livro de Samuel, 2 Samuel. Olha só no versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Tá? Agora vamos lá. Vamos, pula aqui, pula. Vamos aí. Volte. 2 Samuel, capítulo 24. Olha aqui a mesma passagem que nós leu lá em Crônicas. Tá certo? A mesma passagem que nós lemos lá em Crônicas. Olha só. 2 Samuel 24, do versículo 1 ao 4. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Versículo 2. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo agora, percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Vamos lá, versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto, quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o veja, mas por que deseja o rei, meu senhor, neste negócio? Versículo 4. Vamos lá. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército Joabe, pois saiu com os capitães do exército da presença do rei para aumentar o povo de Israel. Amado irmão, amados, olha só. Quem é esse Satanás aqui? E a ira do Senhor, lá em Crônicas, a ira do Senhor aqui, ó, era o Satanás. Era o Satanás. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi. A ira de Deus aqui, ó, tornou a acender contra Israel e incitou a Davi. A ira de Deus. E nós lemos lá em Crônicas essa mesma passagem aqui, ó, que o Satanás lá incitou a Davi. Então, quem era o Satanás lá? Satanás lá era isso aqui, ó, a ira de Deus. Ora, não é Satanás das trevas, né? Não é um ser das trevas. Você está começando a entender agora que a Bíblia não apresenta Satanás como um ser das trevas. A Bíblia apresenta Satanás como um opositor, alguém que se opõe. Então, Satanás, olha aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 21, que é a mensagem que nós leu lá em Samuel, lá em 2 Samuel também, tá? Lá em 2 Samuel. Olha, então Satanás aqui é quem? Lá em 2 Samuel, a ira de Deus. Você entendeu? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar a Israel. Vamos lá em 2 Samuel? Vamos lá em 2 Samuel. Vamos lá. Olha, 2 Samuel. Volte. 2 Samuel, capítulo 1, 24. Vamos lá, mais um clique aqui. Isso. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, olha só. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles. Irmãos, entendeu? Ah, mas Deus não tem ira. Aí vem o irmão e fala assim: não, mas Deus não tem ira, Deus não se ira. Deus não tem ira, irmãos, como a minha ira, como a sua ira, mas Deus tem ira. Deus tem ira para fazer justiça. A ira de Deus é de fazer justiça. Você está entendendo agora, irmãos, que Satanás na Bíblia não é um ser das trevas? Ou então aquele Satanás lá que citou Davi, que aqui, lá em Crônica, não é esse mesmo aqui de segunda Samuel? Então, é a mesma passagem que nós leu lá em Crônicas. Essa passagem aqui de 2 Samuel é a primeira que nós leu lá em Crônicas. Lá, Satanás
é, incita a Davi. E aqui também a ira de Deus incitou a Davi. Então, é a mesma passagem. Satanás lá é o quê? A ira de Deus aqui contra o povo de Israel. Entendeu aí? Então, vamos lá. Tem que ir meio devagar aqui, irmãos, porque o negócio aqui tá uma benção. Romanos capítulo 1, versículo 18, olha o que diz aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Irmãos, então, se você disser que Deus não tem ira, olha a palavra dele aqui, né? Então, Deus se ira. E a ira de Deus aqui é a justiça. A ira de Deus aqui, quando ele resolve fazer justiça, sai da frente, tá bom? Vamos lá. O abençoado fala que Deus não tem ira, que Deus é só amor, né? Romanos capítulo 9, versículo 22, ó. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vossos da ira, os vasos, Reinaldo, presta atenção, e suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então, irmãos, Satanás na Bíblia não é um ser das trevas, tá? Satanás da Bíblia é um opositor, é alguém que se opõe. Satanás na Bíblia, provei para você que também é a ira de Deus. A ira de Deus que se levantou contra Israel. Olha lá. Olha o que diz Jó. Jó capítulo 1, versículo 8 ao 10. E disse o Senhor a Satanás, ao opositor: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A o opositor, né? E disse o Senhor a alguém, igual eu já falei lá no início, que estava lá diante de Deus. Então, versículo 8. Versículo 8, volta mais um. E disse o Senhor ao opositor. Isso aqui é o versículo 9. Versículo 9. Então respondeu o opositor ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou então, né, o opositor começou a opor a Deus aqui, né? A questionar a respeito da fidelidade de Jó a Deus. Né? Versículo 10. Porventura tu não cercaste de ele de Sebe, e a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra? Então, irmãos, isso aqui era alguém, uma pessoa que estava lá diante de Deus também, com inveja de Jó. Tá? Esse Satanás aí, Deus, Satanás e Jó, então, era uma ocasião que alguém com inveja de Jó se colocou diante de Deus. Numa ocasião, alguém com inveja de você se coloca diante de Deus. Tem pessoas que ainda falam bem assim: eu vou orar para Deus pesar a mão. Eu não gosto de fulano porque ele comprou uma roupa nova. Eu não gosto de ciclano porque andava a pé e agora tem um carro. Eu não gosto de fulano porque andava de bicicleta, agora tem uma moto. Fulano prospera e eu não prospero. Por que que fulano é abençoado e eu não sou? Então, alguém começa a se opor contra você, meu irmão. Contra a tua casa, contra a tua família, contra as bênçãos da tua vida, que o Senhor te abençoa. Alguém que não é abençoado porque não entende o reino de Deus, que não recebe as bênçãos de Deus na vida dela, alguém que não toma posse das bênçãos de Deus na vida dela, vai se opor contra você. Vai se opor, vai ser um Satanás na tua vida. Não é que é um ser das trevas, que é um Satanás lá nas trevas que está usando a pessoa para ela ter inveja de você, não. É porque a pessoa ela é a própria Satanás. É o próprio Satanás.
Alguém, talvez seja alguém que mora com você. Ou talvez seja alguém que passa o dia com você, que te conhece a tua vida de frente, de trás, de tudo quanto é forma. Alguém que conhece a tua casa, conhece a tua família, o que você tem, que sabe até quanto você ganha. Vai até para a igreja com você, canta junto com você. Mas é um opositor teu. É um acusador da tua vida. É um Satanás na tua vida. Entendeu? Olha o que diz uma declaração do salmista aqui. Olha o que diz Davi, né? Salmos no capítulo 55, do versículo 12 até o 14. Olha o que diz Davi. Pois não era, pois não era um inimigo que me afrontava. Então, Davi está dizendo que não era um inimigo que afrontava ele. Então, eu o teria suportado. Se fosse um inimigo de Davi, confrontando Davi, Davi teria suportado ele, né? Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque ele me teria escondido. Versículo 13, vamos lá. Mas eras tu, homem meu, igual meu guia e meu íntimo amigo. Olha só, alguém que era um opositor na vida de Davi, era um amigo de Davi, alguém que andava com Davi, alguém que era igual a ele, era como que se fosse carne e unha, né? Alguém de dentro da casa de Davi, que era um inimigo de Davi, que era um opositor, que era um Satanás na vida de Davi. Olha o versículo 14. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Olha só, alguém que ia mais Davi para a casa de Deus. Irmãos, às vezes tem alguém na tua vida, na tua casa, que até para a igreja vai com você. Está contigo até na igreja. Nas campanhas, né, que vocês fazem nas suas igrejas, nas campanhas, como é que fala? Nos eventos que fazem, sobe um monte junto, né? Jejuma junto com você e é um inimigo seu. É um inimigo seu. É um opositor na tua vida. Você está entendendo? É alguém que quer te ver mal. É alguém que não quer ver você crescer. É alguém que tem inveja de você. Alguém que se coloca diante de Deus para se opor contra você. Alguém que se colocou diante de Deus para se opor contra Jó. E por causa desse alguém, Deus provou para ele, Deus provou para essa pessoa o quanto Deus era fiel e Deus foi lá e tirou tudo de Jó. Você está entendendo? Que não era um Satanás, um ser das trevas, é alguém que pode estar até mesmo dentro da tua casa, que conhece a tua vida, igual este aqui com Davi. Igual este aqui era com Davi. Até para a casa de Deus junto eles iam. Mas não é, irmãos, mas na cabeça, na mente do sistema religioso, na mente dos evangélicos, na mente dos católicos, na mente desse pessoal, é que é um ser das trevas, é Satanás que está usando essa pessoa para isso. Mas não é, é a própria pessoa, irmão. É a própria pessoa. Entendeste? 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o apóstolo Paulo aqui, declarações. Vamos lá, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha, irmão, não é Satanás, presta atenção aqui, ó, presta atenção. É o próprio homem. É a safadeza, a sem vergonhice, é a própria carne do homem. Não é Satanás, não é um ser das trevas. A Bíblia não está apresentando Satanás aqui, um ser das trevas, fazendo mal com ninguém aqui. A Bíblia não está apresentando esse ser. A Bíblia está apresentando um nome, Satanás, uma palavra que tem um significado opositor. E agora a Bíblia está apresentando aqui, ó, que todo mal, toda coisa ruim que acontece, que é feita, é pelo próprio homem, não tem nada a ver com Satanás, ó. Porque haverá homens
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha, irmão, presta atenção, versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, presta atenção, não é Satanás, vamos lá. Presta atenção, você está lendo a Bíblia comigo, me acompanha aí e preste atenção. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Vamos lá, versículo 5. Bora, me ajuda, a chuva chegou. Volta, passou demais, mais um clique. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, afasta, eu te dou um conselho. Se tem alguém na tua vida que não profana a mesma fé que você, que não confessa a mesma fé que você, que não serve, que não adora, que não vive o mesmo Deus que você, afasta dessas pessoas. Sai desse Satanás. Isso são uns Satanás nas vidas. Na vida do cristão, na vida do homem de bem, da pessoa de bem. Presta, você leu comigo aqui, né? São esses Satanás, são uns Satanases, né? Não é o Satanás das trevas. Não é. Você está entendendo que a Bíblia não está apresentando esse ser? Olha, volta, pulou demais. Versículo 6: porque destes número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Vamos lá, versículo 7: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas mentirosas, pessoas que não querem saber do entendimento da palavra. Versículo 8: e como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprombos quanto à fé. Irmãos, são pessoas como esses dois aqui, Janes e Jabes, que resistiram a Moisés, não foram opositores, eles foram os satanases na vida de Moisés, né? Se oporam contra Moisés. Você está entendendo? Não é que foi o Satanás que usou eles para ir contra Moisés. Não, não é isso. A própria pessoa, são eles mesmos, são o próprio ser humano. A própria pessoa é que é o Satanás. Dá para entender? Está lendo a Bíblia, está acompanhando aí comigo o entendimento? Olha só, mais um clique. Foi demais, volta, volta, volta. Conhecimento da verdade, passou, versículo 8. Versículo 8, versículo 9. Vamos lá no versículo 9 para nós finalizar isso aí. Esse entendimento. Ó, e não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Entendeu, irmão? Tá entendendo aí? Deu para entender o entendimento? Acho que eu vou finalizar com vocês aqui, as horas já não esperam. Salmos no número 18, do versículo 25 ao 29, diz assim, ó: com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. 26. Com o puro te mostrará o puro, e com o perverso te mostrará indomável. Irmãos, homem, né? Homem, ser humano, está falando aqui, tá? O entendimento é o entendimento do salmista. Vamos lá no versículo 7.
Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Vamos lá, vamos lá. 29. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. Amados irmãos, com Deus em nossas vidas, quero dizer para você que nada, nem olho gordo, nem inveja, nem invejoso, nem trabalho de bruxaria, de feitiçaria, que é tudo obra da carne também, não tem nada, não tem demônio, não tem nada nem encruzilhada, não tem nada de trabalho feito para ninguém que é obra de seres das trevas, de Satanás, de demônio, nada disso, que é tudo obra da carne também, nós lemos lá em Gálatas, né? É obra, feitiçaria, bruxaria, isso é tudo obra da carne. Então, nada disso poderá nos atingir, porque com Deus, com o meu Deus, saltei muralha. Com Deus, nada poderá nos impedir. Com Deus em nossas vidas, e principalmente com Ele em nós, que nós somos templo dele, nós somos templos do Espírito Santo, nada poderá nos derrubar, nada poderá nos atingir. Não tem opositor, não tem acusador, não tem daimon, Cacós, que é espírito mal, né, que é demônios, né? Mas não é demônios lá que veio lá do inferno acompanhado com Satanás, não é nada disso. É o espírito do próprio homem, o próprio homem com seu daimon mal, né, com seu espírito mal, né? Nada disso poderá nos afrontar, nem nos atingir e nem nos parar, nem fazer com que nós não prosseguimos adiante. Por quê? Aquele que luta conosco é maior do que todos esses. Vamos lá? Romanos, para finalizar aqui com vocês esse entendimento. Quero deixar essa passagem de Romanos aqui para vocês, irmãos, que diz assim, Romanos 8, 31 e 35. Medita aí. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém, opositor nenhum, acusador nenhum, ninguém, nada poderá ser contra nós se Deus é por nós. Vamos lá, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Se ele não poupou o seu próprio filho por nós, amados. Então, quem poderá contra nós? Ninguém. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, mas os crentes estão aí correndo com medo de Satanás, com medo dos demônios. Irmão, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu sou escolhido de Deus, você é escolhido dele? Se você é escolhido de Deus, você não pode ter medo de nada. Nada poderá contra você. Entendeu? 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ora, Jesus Cristo, amado irmãos. Não, é Satanás que está lá. Irmãos, tem gente que fala bem assim, que Deus, Satanás não tem poder na minha vida e nem na tua vida se Deus não permitir. Olha, já prestou atenção num negócio desse? Então Deus tem que permitir para que um homem, né? Porque é Satanás aqui, uma pessoa venha me fazer o mal. Deus tem que permitir. É isso que as pessoas dizem lá fora. Ó, e quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu? Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Ora, irmãos, me dá uma outra explicação aí, irmão do sistema religioso, hein? Teólogos, professores da escola bíblica dominical, pastores de templos renomados, bispos, apóstolos, agora até reverendo tem, tá certo? Até reverendo tem. Vamos lá.
para finalizar com você. O versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, irmãos. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Nada poderá te separar do amor de Cristo. Amém? Graça e paz. Melhor noite a todos. Que Deus continue abençoando a tua vida no entendimento ricamente, hoje e sempre. Não deixe de assistir os vídeos, assista os vídeos, acompanha, pega a Bíblia, pega dicionário grego, hebraico, o que você quiser, e pesquisam e vai para o entendimento que você não vai ser mais enganado. Graça e paz, melhor noite a todos.